Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Revolta no Anfiteatro. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como também da terra. Antes de nós nos aprofundarmos no nosso tema de hoje, posso lhe dizer que o tema de hoje é um tema realmente extraordinário. Eu gostaria de orar pedindo a Deus que ele pudesse ouvir cada um dos clamores que nesse momento partem aí dos corações de pessoas que nesse momento oram junto comigo. Eu tenho passado por algumas igrejas e algumas pessoas têm me procurado e têm me dito: pastor, eu tenho orado junto com o Senhor todos os dias e tenho visto Deus operar de forma maravilhosa. Eu quero realmente que Deus opere milagres extraordinários na sua vida durante essa semana, enquanto oramos uns pelos outros. Não apenas mande o seu pedido para a nossa comunidade de oração, mas ao mesmo tempo, coloca aí no chat que você está orando por essas pessoas. Eu quero mandar um abraço todo especial para o meu tio, o Elmar, bem como a sua esposa, Ivone. Eles estudam conosco lá de São Borja, no Rio Grande do Sul, lá na divisa do Brasil com a Argentina. Ele pediu para que nós estivéssemos orando por sua família, e nós vamos estar orando sim, tio. Que Deus o abençoe grandemente, bem como a família, aí aonde você se encontra, nesse rincão tão distante do Brasil. E eu quero convidar a todos os demais para que se unam a mim enquanto oramos uns pelos outros. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra temos a certeza de que o Senhor se preocupa conosco. E é exatamente por isso que nesse momento gastamos alguns minutos orando, colocando diante do Senhor como comunidade de oração. Eu não sei quantas pessoas estão unidas a mim nesse momento, mas pessoas com certeza de todos os lugares do Brasil, de vários lugares do mundo, que nesse momento, com os olhos fechados, com o pensamento voltado para o Senhor, oram porque acreditam que todas as respostas que estão buscando provêm do Senhor. Te peço, perdoa os nossos pecados, não permita que nada nesse momento impeça que a luz do céu chegue até nós. E te peço que ainda hoje tenhamos a oportunidade de ver coisas extraordinárias acontecerem. Colocamos diante do Senhor também, Pai, o estudo que faremos da lição da Escola Sabatina nesse dia, que o Teu Espírito nos ajude a entender o recado que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. A cidade de Éfeso era uma cidade realmente fantástica. Quando pensamos na cidade de Éfeso com algo em torno de 250 mil a 300 mil habitantes, isso por si só já faz de Éfeso uma cidade extraordinária. Mas havia mais uma razão pela qual Éfeso havia sido colocada no mapa turístico religioso daquela época. Peregrinações eram feitas por pessoas do Império Romano quase que todo para Éfeso, principalmente por causa do grande templo da deusa Diana. Esse templo ele acabou sendo identificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo realmente extraordinário. Algumas das coisas que faziam desse templo um lugar realmente maravilhoso. Só para você poder ter aqui uma ideia, o nosso guia de estudos traz aqui algumas características desse mesmo templo. Ele tinha uma estrutura com 127 pilares. Cada pilar desse era feito de mármore branco, um mármore caríssimo para aquela época, e ao mesmo tempo cada pilar possuía algo em torno de 20 metros de altura, a altura de um prédio. Era algo realmente tremendo, e cada pilar como esse alguns deles haviam sido esculpidos em uma única rocha. Era alguma coisa tremenda. Desses 127 pilares, só para você poder ter aqui uma ideia, algo em torno de 36 pilares eram revestidos ainda de ouro puro, o que realmente fazia com que esse templo se tornasse uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É lógico que esse turismo religioso acontecer ali não era por acaso. Havia uma grande quantidade ali de prostitutos cultuais, havia ali uma grande quantidade de sacerdotes, e havia também uma grande quantidade de indivíduos que formavam uma associação do comércio religioso,
dirigidas por um indivíduo chamado Demétrio. O que é que esse comércio religioso produzia? Bom, em primeiro lugar, eles produziam miniaturas da imagem da deusa Diana. Não apenas isso. Eles também produziam nichos aonde a imagem da deusa Diana era colocada. Mas o que mais era comercializado ali era um livro, e existem alguns documentos antigos que mencionam esses mesmos livros que eram que foram escritos por vários líderes religiosos dedicados à adoração a Diana, que eram livros de magia, livros que possuíam uma grande quantidade de encantamentos para todos os tipos de coisas que você pudesse imaginar, desde para resolver problemas com o amor, problemas com o dinheiro, problemas com relacionamentos interpessoais, enfim, haviam encantamentos para absolutamente tudo, para a cura das pessoas. E veja, muitos milagres realmente aconteciam por conta dessas magias que eram praticadas por conta desses livros. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo chegou e começou a pregar naquele lugar, e o Senhor Deus operava através dele milagres extraordinários, pessoas de todos os cantos afluíram para ele. E Paulo começou a explicar para eles que aqueles milagres que ele operava não eram operados através dos livros de encantamento ou de magia que eram vendidos ali naquela cidade, mas que essas coisas, tanto a imagem da deusa Diana, como também os nichos nos quais elas eram colocadas, esses livros de encantamento, eram apenas um meio através do qual as pessoas que ganhavam a vida através do comércio religioso naquela cidade acabavam sobrevivendo, era um jeito de extorquir as pessoas, e que os milagres que aconteciam sim através desses encantamentos eram na verdade obra do inimigo das nossas almas, era Satanás que operava através daquelas pessoas, e com isso uma verdadeira revolução acabou acontecendo naquela cidade. O texto bíblico vai dizer que as pessoas afluíam para a praça central da cidade e elas colocavam ali os seus livros, e veja, um livro naquela época não era qualquer pessoa que conseguiria ter acesso a ele. Os livros eram caríssimos, até porque não havia uma prensa ainda que fosse utilizada para poder imprimir esses mesmos livros, não haviam redações aonde uma grande quantidade de pessoas estavam ou trabalhavam na formação desses livros. Os livros eram escritos à mão. Era uma verdadeira fortuna comprar um livro. E apesar desses materiais serem materiais extremamente caros, a Bíblia vai dizer que eles levavam esses livros até a praça central e colocavam fogo neles ali. As imagens da deusa Diana eram quebradas, os nichos eram jogados fora. E uma revolução aconteceu naquela cidade, a tal ponto que Demétrio, bem como a Associação de Comerciantes Religiosos daquela cidade, tiveram uma reunião às pressas, dizendo, olha, se a gente não fizer alguma coisa, dentro de pouco tempo, a nossa cidade, que é conhecida como a Diana dos Efésios, ou a cidade da Diana dos Efésios, por causa do templo, bem como da imagem, bem como dos livros, isso tudo vai desaparecer. As pessoas estão se convertendo ao cristianismo e eles promovem uma ação de revolta e algo em torno de 25 mil pessoas se reúnem no anfiteatro daquela cidade. Se você fizer aí um Google e procurar anfiteatro da cidade de Éfeso, você vai encontrar algumas imagens, muitas imagens e vídeos inclusive desse mesmo anfiteatro e também do templo de Diana, que hoje, é claro, está em ruínas, mas que demonstram a grandeza desses mesmos lugares. E nesse anfiteatro, durante 2 horas, as pessoas gritavam, grande é a Diana dos Efésios. Até que os líderes da cidade chegaram e disseram, olha, se a gente continuar desse jeito, nós podemos ser mal interpretados pelos romanos, achando que a gente está aqui fazendo um levante. E isso não vai ser bom para ninguém. E nessa perspectiva, o apóstolo Paulo acaba tendo que se retirar da cidade por algum tempo. Então, veja, quando você olha uma cronologia que é apresentada aqui no nosso guia de estudos, uma cronologia aproximada, dificilmente a gente consegue datar com precisão os momentos em que esses episódios aconteceram, mas uma cronologia possível vai mostrar que no ano 52 acontece aquela primeira breve visita do apóstolo Paulo, quando ele ainda estava a caminho
dali da cidade de Antioquia da Síria. Depois o ministério dele, que acabou sendo desenvolvido de forma mais eficaz entre os anos 53 e 56, os 3 anos que ele permaneceu ali, período no qual ele vai escrever provavelmente as 2 cartas que foram enviadas à cidade de Corinto. Alguns aceitam, adotam uma cronologia onde só primeiro aos Coríntios foi escrito lá em Éfeso. Outros mencionam que, como ele passou 3 anos lá, no começo desse período ele escreveu primeiro aos Coríntios e no final desse período ele escreveu segunda aos Coríntios. No ano 57, enquanto ele estava em Mileto, enquanto ele estava se dirigindo para a cidade de Jerusalém, nós vamos falar sobre isso mais tarde, o apóstolo Paulo se reuniu no porto de Mileto com os anciãos da igreja de Éfeso, e houve ali uma grande comoção. O ano 62 foi o ano no qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, provavelmente de Roma, e a gente vai estudar um pouco melhor sobre isso no dia de amanhã. Mas o que eu queria que ficasse claro para você é que a plantação dessa mesma igreja, a igreja de Corinto, não foi uma coisa que foi simples. Não foi um processo que o apóstolo Paulo chegou lá e fez com que as coisas acontecessem de uma hora para outra. Se levantaram objeções em relação a ele. O reino das trevas, quando se apercebe que o Senhor Deus está trabalhando, o reino das trevas também trabalha para tentar impedir que aquilo que é o propósito do Senhor Deus aconteça. Mas ainda assim o Senhor Deus agiu de forma extraordinária naquele lugar. E não apenas uma igreja, mas uma igreja de renome, com várias outras igrejas nas imediações, acabaram sendo plantadas. Como já mencionei durante a lição dessa semana, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, todas as igrejas que foram abertas nesse mesmo período, porque o apóstolo Paulo perseverou em oração juntamente com seus colaboradores, entendendo que o Senhor Deus os tinha levado para ali, mesmo que objeções fossem colocadas no seu caminho. O que é que você faz quando problemas e dificuldades aparecem diante de você? Você foge deles? Você desanima diante desses obstáculos e problemas? O que teria acontecido se o apóstolo Paulo tivesse desanimado quando toda aquela objeção foi levantada em relação ao seu trabalho? O Senhor Deus olha para você e para mim, e Ele nunca prometeu que nos daria uma vida isenta de problemas e dificuldades. O que Ele prometeu é que estaria conosco em cada parte do caminho. E pode ter a certeza de que hoje Ele vai estar com você, independente do tipo de problema e dificuldade que você chegue a enfrentar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não desanime, mesmo que os obstáculos que se levantem no seu caminho hoje sejam grandiosos. Eu estudo a lição. E você?